chegando ao fim, né, chegando ao último tópico da nossa aula, que é sobre a estrutura populacional, e agora a gente vai ver justamente sobre a composição da população, né? A gente vai pegar a população e analisar essa composição a partir de critérios. E o primeiro deles é a gente pensar na estrutura etária, que é justamente a população distribuída pela faixa etária, né, pela idade. E aí um gráfico super famoso que cai muito em vestibular é justamente esse gráfico aí que vocês estão vendo, que, né, que faz lembrar uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide etária. É um gráfico muito utilizado para representar o número de habitantes e sua distribuição por faixa etária e sexo ou gênero. Então, basicamente, esse gráfico sempre está dividido, né? Ele aparece muito, né, justamente de um lado correspondendo à população feminina, do outro lado correspondendo à população masculina, e aí basicamente, né, de baixo para cima a gente está pensando na faixa etária dessa população. Então, na base da pirâmide a gente pode pensar justamente nessa população infantil, né, nas crianças, nos adolescentes, né, correspondem mais à base da pirâmide. Já no meio a gente pode pensar naquela população, né, que é adulta, né, que basicamente tem mais de 15 anos e ainda não é idosa, né, ainda não fez 60 anos. Basicamente é o corpo da pirâmide. E por fim, lá no alto, né, lá na pontinha, a gente pode pensar que é justamente a população idosa, que é acima dos 60 anos de idade. Então, justamente a partir do formato dessa pirâmide, né, a gente pode justamente avaliar determinados aqueles conceitos que eu estava trazendo para vocês, né, que a gente pensa justamente nesses indicadores, que são justamente a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, né, justamente nessa base a gente pode pensar se está nascendo mais gente ou não. Justamente, né, lá no alto a gente pode pensar, né, se esse topo está bem fininho, a gente pode ver que essa população está morrendo, né, não tem tanta gente idosa assim, mas ao mesmo tempo se essa pontinha da pirâmide está um pouco mais larga, a gente já sabe que essa população está chegando, né, está tendo maior expectativa de vida, e a gente também pode pensar também nas variações, né, nos processos que a gente pode pensar assim, né, e daqui a alguns anos, a gente pode até pensar em projeções a partir de uma pirâmide etária. E aí justamente, né, eu trouxe aqui para vocês a evolução da pirâmide etária da Europa. Né? Então, ali a gente pode considerar 1950 até 2010. E aí, justamente, o risquinho preto correspondia à antiga pirâmide etária europeia, né? E justamente onde está pintadinho corresponde justamente à pirâmide em 2010. E a gente pode ver que justamente, né, teve um encurtamento da base da pirâmide, né? Ela diminuiu consideravelmente, e aí justamente a gente pode perceber que essa base da pirâmide está menor do que a população adulta, né? E já a população idosa também você pode perceber que ela está tendo uma maior expectativa de vida, né, do que em 1950. Já comparado à pirâmide etária da África, a gente percebe que não houve quase, né, do continente africano, a gente pode perceber que quase não houve variação de 1950 para 2010, né, já que a gente pode perceber que em 1950 estava num formato de pirâmide, ou seja, uma quantidade maior de nascidos, né, um corpo um pouco menor de adultos e menor ainda de idosos. E isso se manteve basicamente em 2010. E agora, né, a pirâmide etária do Brasil, né, que a gente não está basicamente, né, dividido como essa comparação entre anos, mas a gente pode pensar como que era a pirâmide etária do Brasil em 2010. E a gente pode perceber que ela não é aquela pirâmide, né, certinha, mais afunilada, parecida com o continente africano, né, como eu mostrei para vocês. Então, basicamente, ela já tem algumas mudanças, ela já apresenta algumas características da transição demográfica. A gente pode perceber justamente que a base da pirâmide ela está cada vez diminuindo, né? A população, por exemplo, né, de 0 a 4 anos está menor do que de 5 a 9 anos, que já está menor do que 10 a 14 anos, está nascendo menos gente a cada ano.
E a gente pode perceber também, né, justamente que a população idosa, né, tá, né, aumentando ao longo do tempo. Ela tá conseguindo ter uma maior expectativa de vida, né, tá tendo uma menor taxa de mortalidade ao longo do tempo. E justamente no corpo da pirâmide a gente pode pensar, né, que justamente corresponde, né, aquela a idade, basicamente, né, que a gente chama de população economicamente ativa, né? A gente vai ver isso melhor daqui a pouco, mas a gente pensar justamente que essa idade, né, que normalmente as pessoas estão aptas a trabalhar, pelo menos pela idade, ela ainda é uma quantidade considerável, né? Mas se a gente for pensar bem, daqui a alguns anos a gente pode perceber que se continuar tendo uma redução desse número de taxas de natalidade, né, vai cada vez ter menos gente, né, justamente para alimentar esse mercado de trabalho. E a gente vai ver cada vez uma população mais envelhecida, como no continente europeu. Então a gente pode pensar também, né, que quanto mais idosos numa população, ao mesmo tempo que é ótimo que a expectativa de vida está aumentando, a gente pode também pensar que que precisa, né, de pessoas que ocupem esse mercado de trabalho. Então, os idosos acabam dependendo muito de aposentadoria, então precisa, né, ter justamente pessoas que estejam em idade para poder trabalhar, né? E então a gente pode pensar nessas projeções também, né, que acabam certos países, por exemplo, europeus, dependendo de entrada de imigrantes para poder justamente alimentar essa oferta, né, de mão de obra. E justamente agora a gente vai pensar em outra questão, que é a estrutura ocupacional. A gente vai pensar justamente na população distribuída por ocupação. E a gente vai pensar justamente, como eu falei, pela população economicamente ativa, a PEA. Justamente ela é a população que está disponível para o mercado de trabalho. Ela considera tanto a população ocupada, né, que está efetivamente trabalhando, como a população que está desempregada, mas está em busca de um trabalho, né? Ou seja, todo mundo que está disponível para entrar no mercado é justamente a população economicamente ativa. Ela muda um pouco de cada país para país. No Brasil, por exemplo, se corresponde mais ou menos, né, de 15 anos, acima dos 15 anos, mas outros países consideram acima dos 10 anos. Isso vai variar, mas basicamente a gente está pensando nessa oferta de mão de obra. E justamente a gente pensar nesses setores de atividades, que é o setor primário, né, justamente de setor agrícola, de extrativismo, o secundário, que é atividade industrial, e o terciário, que é de comércio e serviços. E a gente pode perceber a partir desse gráfico, né, que apesar de ser até 2006, a gente pode pensar na evolução do Brasil de 1940 até 2006, né, em que o verdinho, o setor primário, né, lá em 1940, era muito maior, muito mais expressivo do que os outros setores. Ao longo do tempo, a gente foi vendo uma redução cada vez mais drástica do setor primário, né? Em compensação, o setor secundário foi tendo um pequeno aumento, mas o maior de todos eles foi justamente o setor terciário, né? Que aumentou consideravelmente e que justamente corresponde aos níveis atuais, que a maior parte da população está inserida nesse setor terciário de comércio e serviços nas grandes cidades. E a gente pode também pensar que no Brasil a gente verifica que esse setor terciário ele é muitas vezes ele se dá de uma forma mais precária, né? A gente pode pensar justamente nesses setores atuais de aplicativos, né? Então, né, o famoso processo de uberização, que seria justamente, né, essa perda, né, de direitos trabalhistas, de uma precarização trabalhista a partir de determinados serviços atualmente. Justamente está nesse setor terciário. E por último, a gente pensa na estrutura social, porque a gente pode pensar também que quando a gente pensa numa sociedade, né, numa população, a gente também quer saber a condição de vida que essa população está tendo, né? E a gente tem basicamente duas formas de a gente avaliar basicamente a estrutura social, né, de um determinado país, que é a partir tanto do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, que se baseia em 3 critérios, que basicamente é a saúde a partir da expectativa de vida, da média de expectativa de vida de uma população,
o tempo de escolaridade, né, o tempo médio também da escolaridade, e o PIB per capita, que também é a média, né, justamente do PIB pela quantidade total de população. Então, basicamente, né, você avalia saúde, educação e renda dessa população, mas através de médias, né? Então, quer dizer, isso avalia um pouco, né, como de que forma se esse país, não só o PIB, mas você avalia também escolaridade, saúde, que são questões muito importantes, né, para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas também a gente pode pensar, né, então, e o IDH também, quanto mais próximo de 1, né, acaba tendo um maior IDH, e quanto mais próximo de 0, um menor IDH. E a gente pode pensar justamente também que esse IDH deixa brechas, porque a gente pensa em médias, então a gente pensa assim, poxa, mas isso a gente está considerando a população total, e dentro dessa população, dentro dessa sociedade, todo mundo tem os mesmos níveis de escolaridade, todo mundo tem a mesma renda, todo mundo tem a mesma expectativa de vida, e não é isso que acontece, né? Determinados países têm uma grande desigualdade social. A gente pode pensar que no IDH, o Brasil, né, ele parece lá em 79º, né? 0,7, 0,76, basicamente, né, que já é um IDH alto, né? Não é muito alto, mas é alto. Mas a gente pode pensar justamente no coeficiente de Gini, que já mede justamente essa desigualdade social num determinado país. E aí, justamente, quanto mais, mas aí é o contrário, quanto mais próximo a 0, menor desigualdade, quanto mais próximo a 1, maior a desigualdade num determinado país, né? A gente está pensando em distribuição de renda. Então, por exemplo, nesse mapa, justamente que está avaliando o índice de Gini por país, a gente percebe que quanto mais roxo, mais rosa, né, maior esse índice de Gini, ou seja, maior a desigualdade, e quanto mais verde, menor a desigualdade. A gente pode perceber justamente que o Brasil está bem rosa, ou seja, ele é um país super desigual, né? A distribuição de renda não é muito eficaz. Então, a gente pode perceber também, quer dizer, alguns dados para vocês, que o Brasil, por exemplo, na última medição, ele corresponde a 0,515, né? Ou seja, ele realmente corresponde a um nível de desigualdade considerável, né? E a gente pode pensar justamente que é um fator da gente perceber que nem sempre um país com uma renda maior necessariamente tem uma boa distribuição de renda, né? Pode ser um país bem desigual, como o próprio Estados Unidos, que apesar de ser um país né, basicamente com maior riqueza no mundo, ainda assim é um país que está bem longe de ter uma igualdade salarial, de renda, né, ocupando até mesmo deixa eu ver, 66 aqui na minha colinha da aula. Então, quer dizer, os Estados Unidos, né, está em 66º, isso, posição. Então, quer dizer, apesar dessa riqueza toda, existe uma grande desigualdade social. E aí eu trouxe até que vocês podem avaliar várias outras questões na estrutura social, que a gente pode avaliar, por exemplo, outros marcadores como gênero, como raça. Então, por exemplo, esse infográfico mostra a desigualdade de gênero, né, mundialmente, justamente que as mulheres, apesar delas terem mais anos de escolaridade do que os homens, elas recebem menores salários, né? Então, justamente, no IDH, os homens estão com um pouco maior do que as mulheres, mas se você pensar que apesar das mulheres terem uma expectativa de vida mais alta, apesar delas terem mais anos de estudo, infelizmente a gente, né, nós mulheres temos um rendimento menor, né, ou seja, a gente recebe menos do que os homens. E também temos pensado justamente na questão do critério raça, né, pensando na raça como uma divisão da sociedade socialmente, né? A gente não está pensando biologicamente, a gente está pensando socialmente falando, a partir da cor de pele, e que justamente pode não estar aparecendo aí, mas basicamente a gente, nessa leitura do gráfico, né, começa lá da esquerda para a direita, ou seja, está medindo assim, sem instrução,
ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, basicamente está seguindo aí. E por último, do lado direito, é justamente o ensino superior completo. Em todos esses você pode perceber que a população branca tem um rendimento muito maior do que a população negra, mesmo com o mesmo nível de escolaridade. Então, quer dizer, a gente pode avaliar várias coisas, vários critérios, né? A partir de vários critérios a gente pode medir justamente como está sendo condicionada essa população, essa sociedade. E por fim, chegamos ao nosso exercício para vocês praticarem um pouco, né? Quer dizer, tem a lista de exercícios, mas também é importante vocês terem uma ajuda para a gente resolver essa questão juntos. Então, esse exercício, né? Basicamente, a gente trata sobre as pirâmides, apesar de não dar para ler propriamente os numerozinhos, mas vocês só precisam realmente ver o formato da pirâmide. Vamos lá. 1. Considerando que as pirâmides são gráficos que representam a estrutura de uma população distribuída por faixa de idade e sexos, observe as pirâmides 1, 2 e 3 e assinale com V ou F as proposições, conforme sejam respectivamente verdadeiras ou falsas. Então, quer dizer, vocês vão ler e a gente vai marcar verdadeiro ou falso. 1. A base larga da pirâmide 1 indica uma alta expectativa de vida, que corresponde, no geral, aos países subdesenvolvidos. Era a pirâmide típica do Brasil até o censo de 1980. Bom, como vocês podem perceber, justamente uma base larga não tem nada a ver com expectativa de vida. A expectativa de vida tem a ver com o topo da pirâmide. Então, a gente já vê aí que tem um erro bem grande, então já é falso, né? E, basicamente, uma alta expectativa de vida não corresponde aos países subdesenvolvidos, mas aos países desenvolvidos. Então, tem muita coisa errada nessa primeira proposição. Então, ela é falsa. Já a segunda, a pirâmide 2 indica que o país apresenta uma elevação da expectativa de vida e que a população passa por um processo de envelhecimento. Assemelha-se à pirâmide que o Brasil começa a esboçar a partir dos anos 90. Vamos lá? Bom, é um pouco parecido, né? A gente percebe que tem um aumento de expectativa de vida, realmente, que o topo já começa a engrossar. E a gente sabe que justamente o Brasil tem experimentado essa diminuição na taxa de mortalidade e um aumento de expectativa de vida. Então, a gente pode considerar essa proposição 2 como verdadeira. A proposição 3. A pirâmide 3 indica que o país apresenta uma baixa taxa de natalidade ao lado de uma baixa expectativa de vida. É a pirâmide típica dos países de economia emergente, exemplo do Brasil e da Índia. Então, a gente está falando aí de uma baixa taxa de natalidade ao lado de uma baixa expectativa de vida. E não é o que corresponde, né, à pirâmide 3, porque a gente vê justamente que está tendo, a evolução máxima de uma pirâmide, né, que corresponde ao processo de finalização de uma densidade do processo de transição demográfica, que a gente pode ver justamente que a base já está bem mais curtinha e lá em cima o topo já está engrossando bem, né, já nem tem mais um formato de pirâmide e justamente corresponde a países com mais expectativa de vida. Então a gente não está falando, olha, o que está falando aqui, ó, apresenta uma baixa taxa de natalidade ao lado de uma baixa expectativa de vida. Não é isso que a gente está vendo no gráfico, a gente está vendo uma alta expectativa de vida. Então, não tem a ver também, então tá falso. E 4, a pirâmide 1 indica que o país necessita fazer altos investimentos em educação e saúde para qualificar sua mão de obra jovem, enquanto a pirâmide 3 indica que o país enfrenta altos gastos com aposentadorias, assistência social e carência de mão de obra nativa. E a gente pode perceber justamente que a primeira pirâmide, né, justamente tá ali, é aquela pirâmide da fase 1, que realmente existe uma população jovem muito maior do que a população idosa, então realmente essa população precisa mais de um investimento, né, de qualificação dessa mão de obra, né, acesso à saúde, à educação, para essa população viver mais, ao mesmo tempo que a pirâmide 3 realmente está mostrando que tem uma alta expectativa de vida, ou seja, tem uma população muito mais idosa, né, considerando ao restante da população que já não está nascendo mais tanta gente assim. E justamente se tem uma população mais idosa, mais envelhecida, a gente precisa
justamente, né, de ter um investimento em aposentadorias, né, de assistência social e precisando de mão de obra para alimentar esse mercado de trabalho. Então, é verdadeiro. Então, justamente ficou falso, verdadeiro, que é a opção A. Então, a nossa resposta é a opção A. O que vocês acharam? Vocês acharam fácil? Foi difícil? Pelo menos, né, tentem fazer questões da lista também, mas justamente para vocês verem que exercício, né, questões do vestibular com pirâmide é fácil, não tem nenhum problema. É só vocês justamente verem cada coisinha com calma que vocês acertam de primeira. Então é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa aula e obrigada por terem assistido até aqui. Essa aula bem grande, né? Mas espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida podem falar comigo ou com qualquer um da nossa equipe de geografia, que a gente está super feliz em poder atender a vocês, tá? E tirar qualquer dúvida. É isso, gente. Obrigada, beijos e até a próxima.